Prazer estar aqui com vocês. Nunca tinha vindo aqui, pastor Enoque. Primeira vez, não é tão longe da minha casa aqui, fica 12 quilômetros, mas eu nunca tinha vindo até Ponte Alta. Eu agradeço a Juninha pelo convite, que fez a intermediação, junto com o pastor Enoque, para estar aqui com vocês nesse sábado e compartilhar uma mensagem final para a gente encerrar aqui o nosso JR. Eu não vou usar a apresentação. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, por gentileza. Você que está com ela aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e um versículo muito conhecido, que é o versículo 28. Mateus, capítulo 11, obrigado. Equipe boa é assim, né? A gente nem pensa, eles já pensaram antes. Obrigado. Valeu. Agradeço. Mateus 11, 28. É um texto muito conhecido. A gente já ouviu várias vezes reflexões e muitos de vocês talvez até saibam de cor o que está escrito aqui. Mas são palavras de Jesus que ele diz assim, ó: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E olha, que depois desse convite, Jesus faz uma promessa. E a promessa é: e eu vos aliviarei. É bom alívio, não é? Eu confesso a vocês, quando eu tirei a máscara, eu senti alívio. Eu sempre sinto alívio quando eu tiro a máscara. Usamos porque precisamos. Eu, na minha infância, juventude, eu tinha bem claro no meu coração que eu não queria fazer medicina e ser médico. Uma vez eu estava jogando bola e um amiguinho pisou na bola e caiu e teve uma fratura exposta no braço. Brincadeira de criança. E aquela cena perpetuou-se na minha memória. Até hoje eu vejo aquela cena na minha cabeça. E aquele dia ficou declaradamente para mim que não dava para fazer medicina, não dava para ser médico, tinha que tentar outra coisa. E a máscara está me provando cada vez mais isso, né? Porque tem que trabalhar o dia inteiro com isso, para lá e para cá. Realmente é de se valorizar quem trabalha e vive com essas máscaras. Eu estou usando essa máscara aqui, que é mais apertada ainda, essa tal de N95. Me mandaram usar essa máscara, só andar com ela agora. Eu gostava mais dessas de pano aí. É melhor, mas essa N95 aperta tudo. Vocês viram que eu fiz um negócio errado nela, né? Eu cortei o elástico e fiz um nó aqui, para passar por trás da orelha, porque ela passa em volta da cabeça, mas não estava aguentando. Burlei, para tentar ter um pouco mais de alívio. Porque sentir alívio é algo bom. Nós gostamos do alívio. É o sapato apertado, e quando você tira, dá aquele assim, ufa, acabou, passou a pressão. E eu estou falando deste alívio físico, mas Jesus, ele promete um alívio que nada e nem ninguém pode nos dar. Um alívio que não podemos encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação, senão no próprio Cristo. Quando ele diz assim: venha a mim, eu vou te dar alívio. Venha a mim e eu vou te dar descanso. Venha a mim e você vai sentir esta sensação de algo que está te oprimindo, que está te comprimindo, que está te abatendo, que está pesando sobre os ombros. Eu posso aliviar. E você passa a sentir isso agora de uma outra maneira. Fica mais leve, você consegue respirar. Este alívio que Jesus dá, vejam, ele é uma consequência daqueles que vão a Cristo. Esse alívio não está disponível para todas as pessoas. Esse alívio é para quem quer, é para quem vai. Somente experimentará o alívio que Cristo tem para nos dar aquele que se achega a Ele. E quando lemos Mateus 11, 28, nós estamos tratando de uma promessa que Cristo fez. E se foi Cristo que fez a promessa, você pode ter certeza que Ele cumpre. Diferentemente dos seres humanos que prometem e não cumprem, que falam e não fazem, e às vezes nós não cumprimos as promessas por impossibilidades que tivemos, por situações que escaparam do nosso controle, da nossa previsão.
Ouvimos promessas que não se cumprem e fazemos promessas que não se cumprem. Agora, esqueça tudo isso, e quando você olha para Mateus 11, 28, você está ouvindo de um Deus que quando promete, faz. Quando fala que vai fazer, você pode confiar que Ele não vai te decepcionar. Quando Ele diz, vem a mim, que eu vou te aliviar, vá. Entregue-se a Ele, e você sentirá o alívio que Jesus tem para nos dar. Eu gosto de pensar nesse verso, talvez um pouco mais expandido. Venha a mim não apenas você que está cansado e sobrecarregado, mas venha a mim você que está aflito, abatido, oprimido. Venha a mim você que se sente mal amado, não amado, frustrado. Venha a mim você que se sente angustiado. Venha a mim você que está desesperado. Venha a mim você que já não sabe mais o que fazer. Mas venha a mim você também que está feliz. Venha a mim você que está também com os melhores dias da sua história, porque eu posso te dar o alívio. Eu posso oferecer para você um descanso que o mundo não dá, que você não encontrará em nenhum comprimido, em nenhuma erva, em nenhum prazer, em nenhuma garrafa, em nenhum maço, nada e nem ninguém pode lhe dar aquilo que Cristo aqui promete. Mas agora, meus irmãos, há um problema com este verso aqui, um sério problema. Você concorda com tudo que eu falei? Concorda? Tem alguma coisa que eu falei que não se encaixa? Amém? Está tudo certo que eu falei? Então, porque tudo que eu falei está certo, o problema está aí. Quer dizer, qual é o problema, pastor? O problema é um só. Vejam só. Ali está o tanque batismal da igreja, um bonito tanque. Aquele tanque marca um milagre na vida de muitas pessoas, que se aproximam de Cristo, conhecem o amor de Cristo, e que decidem entregar a vida a Ele, selar a sua história com Cristo Jesus. Passam pela experiência do novo nascimento. As pessoas que entram naquele tanque batismal para serem batizadas, elas estão dizendo para todo mundo que seguir Jesus vale a pena. Em outras palavras, elas dão evidências de que quando eu entrego a minha vida para Cristo, Ele transforma a minha existência, Ele transforma a minha história, eu experimento o alívio que Ele me dá, e eu sou batizado para dizer para todo mundo que seguir Jesus é muito bom. E que as pessoas deveriam fazer o mesmo. Agora, por que algumas pessoas, em sua trajetória cristã, depois de viverem diferentes experiências, descobrem Cristo como o Senhor e Salvador, aproximam-se de Cristo e sentem na prática o alívio que Ele pode nos dar, são batizadas, mas no meio da trajetória, essas pessoas abandonam a fé, deixam a igreja. Quando eu leio Mateus 11, 28, e me deparo com uma promessa de Cristo, dizendo, vem e eu vou te aliviar, a minha pergunta é, por que depois da experiência com Cristo, depois da transformação que Deus faz na vida de algumas pessoas, muitas delas voltam para a antiga vida? Jesus dá o alívio, Jesus dá o descanso, Jesus dá uma nova vida, uma nova perspectiva. As pessoas selam a vida com Jesus no tanque de batismo, iniciam sua trajetória ao lado do Senhor, mas porque em determinado momento da sua trajetória, as pessoas abandonam a fé e deixam a igreja. Eu não sei quantos anos tem a igreja de Ponte Alta. Ninguém sabe? Nove anos. 12. Não, 12 anos. 12 anos. Nesses 12 anos, vocês viram pessoas que foram batizadas, entregaram a vida para Cristo porque descobriram o amor irresistível do Senhor, porque se depararam com a palavra, com o poder que transforma.
passaram pela experiência do batismo, nasceram para uma nova vida, e que hoje já não estão mais conosco? Tem alguma história assim, nesses 12 anos? Provavelmente não poucas histórias, muitas. E é isso que me incomoda. Eu leio Mateus 11, 28, vejo de um poder irresistível de Cristo, de uma vida que vale a pena, porque essa é a minha experiência. Viver com Cristo é muito melhor do que viver sem Cristo, estar com Ele é muito melhor do que estar sem Ele. Às vezes paro para pensar o que seria da nossa vida sem Cristo. Olha a nossa situação do mundo hoje, com essa pandemia. E para alguns de nós a pandemia está sendo mais custosa. Eu perdi meu pai no dia 8 de janeiro, depois de 6 dias entubado. E se você perdeu alguém nessa pandemia, sabe, em alguns lugares onde meu pai morava, em Sorocaba, no interior de São Paulo, não pôde ter funeral com caixão. Nós não vimos mais. As visitas na UTI eram pelo vidro, porque não podia entrar. A comunicação do falecimento, o caixão lacrado, direto para a funerária. Não é fácil fazer uma cerimônia fúnebre sem o corpo presente. Fizemos um culto com a família. No dia 2 de janeiro ele foi entubado. O ano começou, você imagina como, né? E paramos para olhar para essa situação, paramos para olhar para essa realidade. O que é que podemos esperar deste mundo? Nada. E encontramos em Cristo a esperança, encontramos em Cristo a transformação, encontramos em Cristo a esperança, a promessa. Mas algumas pessoas deixam, voltam para a antiga vida, rejeitam a esperança e eu não consigo entender. Obviamente que as pessoas têm suas experiências, passam por suas próprias histórias, mas me intriga, porque algumas pessoas, depois de viverem, sonharem com o céu, voltam para uma antiga vida sem esperança. Paulo chega a dizer, se nós concentramos a nossa esperança nessa vida aqui, ele diz, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se eu concentro no que esse mundo pode me dar, eu sou miserável. Ainda que morem em mansões, ainda que sejam palácios, as suas casas, se a esperança está apenas para essa vida, é um dos mais miseráveis dos seres humanos. 60, 70, 80 anos para alguns. Alguns até conseguem passar disso, mas geralmente fica nisso. Uma vida limitada, rápida, curta. E que só tem sentido quando nós estamos com Cristo. Sabe, amigos, eu quando paro para pensar nas razões por que as pessoas deixam Cristo, abandonam a igreja, rejeitam a fé, não vivem a experiência completa até o fim, e eu às vezes digo assim, perdem a bênção da permanência. Sabe o que é a bênção da permanência? A bênção da permanência está para aqueles que não desistem, que não abandonam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A história de cada um é de cada um. Nós olhamos muitas vezes para as histórias daqueles que saem, e depois voltam, e Deus seja louvado porque voltaram. Mas há aqueles que permanecem, há aqueles que ficam, há aqueles que debaixo das maiores provações e tentações, não soltam as mãos do Senhor. É aqueles que descobrem o alívio que Jesus dá, sem ter que experimentar a pressão do que é uma vida sem Cristo. Mas se você experimentou a vida sem Cristo, se você deixou o caminho do Senhor e sentiu a pressão lá fora, volta para cá e sinta
o tirar desta pressão dos ombros da vida que Jesus pode dar. Há muitas pessoas nas suas trajetórias que vão deixando Jesus pelo caminho. É sempre tempo de voltar. É sempre tempo de chamar. E você que está aqui, é tempo também de permanecer, de ficar. Eu tenho falado por aí para alguns amigos mais próximos, e vou dizer para vocês agora. Quando eu olho para o cenário do mundo à nossa volta, eu consigo ver o cenário final se armando. Eu não gosto de ficar fazendo descrição ou detalhamento profético, antecipação, mas o que eu posso dizer para você, do que eu estou vendo, é que o cenário profético está se montando. Está se armando. Deus está conduzindo a história para chegar ao ponto final. E a minha convicção é de que não falta muito. Essa pandemia acelerou tudo. Confesso a vocês, que antes dela, estudando as profecias, pastor Enoque, que eu pensava assim, ainda vai alguns aninhos para tudo isso acontecer. Ainda vai um tempo. Confesso a vocês que eu achava. Tinha expectativa que será nos meus dias, mas eu olhava assim, não, vai ser um pouquinho mais para frente. Agora eu já não tenho mais essa percepção de que vai ser um pouco mais para frente. Vai ser antes do que a gente imagina. Olha o mundo à volta. Olha como tudo vai encaminhando para aquilo que foi predito no Apocalipse. Algumas coisas que para alguns se parecia impossível, mas hoje nós vemos que não é impossível. Veio como um vírus parou o mundo todo. Veio como um vírus mudou a vida das pessoas no mundo inteiro, de uma hora para outra. Estávamos com os nossos planos normais. De repente, fica em casa. Põe máscara. E fica lavando a mão com álcool gel o tempo inteiro. Antes da pandemia, daria para eu contava quantas vezes eu lavei a mão com álcool gel. Passava uma vez ou outra. Quem ficava passando álcool gel na mão? Alguns passavam, mas a maioria de nós não. Hoje está aí, uma realidade colocada. Novas cepas. Estamos aí, esperando as vacinas, alguns de nós, outros já vacinados. E o grande medo, uma nova cepa, que a vacina não seja eficiente e a pandemia comece de novo. É esse o cenário, é essa a realidade. Fazemos a nossa parte, mas não sabemos até quando. Ninguém pode prever o futuro. Veja, antes da pandemia nós fazíamos planos para longe, não fazia? O ano que vem eu vou viajar, o ano que vem eu vou visitar minha mãe, o ano que vem eu vou para não sei aonde. Agora não consigo fazer plano nem para amanhã. Já não dá, semana que vem eu vou, mês que vem eu vou, vai, você tem certeza que você vai mesmo? Já não sabemos mais. Portanto, quando eu olho para a promessa de Cristo, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Este aqui é um chamado que todos nós recebemos do Senhor, para dizer às pessoas que chegou a hora. Chegou a hora de nos unirmos a Cristo, chegou a hora de nos entregarmos a Ele, chegou a hora de colocarmos a nossa vida nas mãos dEle, para que Ele proveja aquilo que é necessário, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos ampare, porque o fim está bem perto. Gosto daquela citação de Ellen White, quando ela diz assim, ouço os passos de um Deus que se aproxima. Literalmente, o que nós conseguimos hoje ouvir são os passos de Jesus, que rapidamente se aproxima. E qual é o antídoto para vencer o vírus do pecado? O sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo é uma vacina que está disponível para todo mundo, é imediata, é eficaz. É dizer, Senhor, eu aceito. E Jesus Cristo transforma a sua história
transforma a sua vida. Ele dá o alívio que você tanto precisa. Ele repara aquilo que tem que ser reparado. Ele restaura aquilo que tem que ser restaurado. Ele estende as mãos para nos ajudar. Ele não vai nos abandonar. Aquelas pessoas que no caminho ficaram, também chegou a hora de convidarmos uma vez mais para que se apeguem ao Senhor, para que voltem para o alívio que Ele dá, porque em outro lugar o alívio não está. Em outro lugar o alívio não há, senão em Cristo, senão naquele que promete. E Ele termina dizendo assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não está dizendo que não vai ter fardo, e nem está dizendo que não vai ter jugo. Tem jugo e tem fardo. Só que a diferença é que quando a gente está com Cristo, Ele ajuda a carregar. Você não leva o fardo sozinho, não. Por isso o fardo se torna leve. Ele carrega com você. Ele carrega por nós. Ele nos ama, Ele se importa, Ele cuida de todos nós. E há pessoas que estão fazendo de tudo para salvar. Algumas semanas atrás, a Adventist Review, a revista adventista americana, publicou uma história, que eu achei a história assim espetacular. Eu fui atrás do indivíduo, do testemunho, estamos trocando alguns e-mails, ele me mandou fotos, mandou vídeos, mas uma história assim maravilhosa. Veja, na ilha de Vanuatu, 3 garotos, adolescentes, saíram para pescar. Como faziam? E eles se perderam, pastor Enoque, no meio da pescaria. Pegaram uma corrente marítima, o barco se afastou do continente e eles ficaram à deriva no meio do oceano. Com pouca provisão de alimento e água, tinham só para o dia de pesca, eles ajudavam a família fazendo isso. Eles foram levados para o leste da Austrália, onde não passa barco, onde não passa ninguém, dificilmente seriam encontrados. Eles já estavam 2 dias perdidos no oceano, vagando pelo oceano. E esse nosso irmão adventista, que cuida de um projeto chamado Wings of Hope, ou Asas da Esperança, ele tem um avião onde ele atende as pessoas em diferentes ilhas em volta ali de Vanuatu. E ele resolveu se empenhar na missão de encontrar os garotos. E ele levou provisões embaladas e colocou um bilhete dentro, dizendo assim: fiquem calmos, a salvação já vem. E ele começou a sobrevoar o primeiro dia e nada. No terceiro dia que aqueles garotos estavam perdidos, ele avistou ao longe o barquinho com os 3 garotinhos. Ele se aproximou com o avião e jogou de dentro do avião. A provisão caiu no mar. Eu tenho o vídeo que ele me mandou, não acabei não preparando aqui para mostrar para vocês. Ele jogou a provisão no mar, os garotos remaram até lá, tinha água, tinha comida, tinha protetor solar, tinha uma cobertura para eles se protegerem um pouco, porque já estavam desidratados, já estavam famintos, já estavam perto da morte. Ele passou a localização pelo rádio e um barco então foi e os alcançou. A salvação chegou. Os 3 garotinhos foram salvos, levados de volta à sua casa com vida. A história foi publicada na Adventist Review e eu fui atrás do homem do testemunho. Virou meu amigo agora. Nós vamos contar a história dele na comissão diretiva da divisão nos próximos dias. No final da nossa comissão, esse testemunho de alguém que não ficou indiferente às pessoas que estavam precisando de salvação e ajuda. Sabe, o mesmo passa conosco hoje. Há pessoas que estão perdidas e precisam serem resgatadas. E nós temos as asas da esperança, Wings of Hope, o mesmo projeto lá em Vanuatu. É o nosso projeto de vida. Como asas da esperança, chegarmos nas pessoas, alcançarmos as pessoas e dizer: há alívio em Jesus.
ao cumprimento de uma promessa que ninguém pode cumprir, senão Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, sempre, para não deixarmos a hora passar, porque o momento é esse, a hora é agora. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, obrigado pela reflexão da Tua palavra, obrigado pela esperança que temos, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá, por Tua graça que nos alcança, por Teu Espírito que nos transforma. Cuida, Senhor, de maneira muito especial desta igreja, desta retomada dos programas jovens, do momento de dizer que a hora chegou, a hora é agora. Usa-nos, Pai, abençoa-nos, transforma-nos, capacita-nos. Cuida, Senhor, de maneira muito especial da Tua igreja. Continua com o pastor Enoque, a liderança desse distrito, com cada líder, com cada um dos membros, com o desejo que temos de testemunhar da breve volta de Cristo Jesus. Usa-nos, Pai, capacita-nos, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.